E para a gente encerrar, então, vamos fazer uma pergunta bônus aí, né? Que é sempre uma dúvida aí dos alunos, dos residentes. Então, FA com Wolff na emergência, né? Então, você comentou que a gente tem a TAV, que ela pode ser até mesmo antidrômica e ortodrômica, né? Mas entrando já naquela ataque arritmia de uma FA com pré-excitação, aquele RR regular, QRS largo, um ritmo bem, aquele eletro bem típico, bem feio ali, O que a gente vai fazer, Rodrigo? Então, chega no paciente instável, não tem nem muita dúvida. Sempre está que a arritmia, se está instável, vamos reservar a cardioversão. É o ACLS de sempre. É o ACLS, feijãozinho com arroz aí. Mas agora, duas dúvidas, né? Então, o paciente com FA com Wolff está estável. Eu faço qual conduta? Medicamentosa ou eu já parto para cardioversão também? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta eu vou perguntar só em relação às TAVs, antidrômica e ortodrômica. Se tem alguma mudança além do ACLS que a gente pode mudar ou fazer alguma outra coisa. Então, primeiro, FA com Wolff, estável. Que instável é tão difícil que fica fácil. E aí? Fazer ou não fazer medicação? Primeiro ponto, Zé, eu te diria que assim, eu não sei você, talvez você tenha pego, você trabalha mais em emergências, mas eu nunca vi, eu como emergencista de UTI, pegar uma FA pré-excitada. Tá? A gente pega alguns lá. Que aí, tanto é que os que a gente acaba mandando para vocês são os que priorizam ali para fazer a ablação. Você tem um viés, porque você está no INCOR, no serviço de referência. A gente pega muitos pacientes retrospectivos que eventualmente têm um registro, mas para você pegar na emergência é pouco frequente. É pouco. Agora, se acontecer, a primeira coisa é identificar. O mais difícil, talvez, é identificar que esse paciente está em FA pré-excitada, né? O fato é como se fosse uma fibrilação ventricular com o paciente conversando com você. Eu brinco assim, né? O paciente está conversando e está lá, aparece uma FV, uma coisa horrorosa no eletro, né? Tem alguma coisa errada, né? Isso chama atenção, tem um eletro típico, aquele padrão de onda delta que aparece, desaparece, que é RS estreito largo. Esse é o primeiro ponto a identificar. Identificou, a FA pré-excitada, o racional é parecido com o que a gente falou sobre a terapêutica medicamentosa, né? O racional aqui é que você não pode usar remédios que reduzem a condição pelo NOAA, você tem que usar remédios que reduzem a condição pela via acessória, né? Se ela está estável o suficiente, a diretriz europeia, que é o documento mais recente sobre esse assunto, 2019, da Europeia de Taxupra, a diretriz, ela comenta que é possível você usar antiarrítmicos do grupo 1, 1A e 1C, né? A procainamida e a propafenona endovenosas e nesses cenários, né? Mas ele mesmo coloca que a sensibilidade para fazer a cardioversão é muito baixa. Uhum. Então você tem que... Desculpa. O limiar é baixo. O limiar é muito baixo. Você tem que pensar em cardioverter rápido, né? Mesmo no paciente estável. No Brasil, a gente não tem nem procainamida e nem propafenona endovenosa. Né? E você não vai fazer um pill in the pocket com o cara lá, né? Qual que é a chance, né? Então, a minha sugestão é, se você tiver a oportunidade de pegar um paciente desse no consultório, em que ele está estável, na emergência, que ele está estável com uma FA pré-excitada, cardioverte e deixa ele internado para ele só sair do hospital com uma ablação por catéter. Legal. E aproveitando, ele já faz a ablação dos dois? FA e da via acessória? Ou ele só vai... Porque se ele tem uma FA, às vezes a FA foi um achado de exame daquele dia. Como é que funciona? Você sabe que assim, a gente induz no estudo etiológico com uma certa frequência, o paciente começa com uma TAV, um ataque supra e degenera para FA no meio, né? Então, na maioria das vezes, no paciente jovem com menos de 45 anos de idade, a conduta é de ablacionar só a via acessória e, habitualmente, o paciente nem recorre a FA. A própria via acessória é o suficiente para degenerar. Às vezes começa com um ataque supra e degenera com FA e depois a gente vira uma FA pré-excitada, costuma ser assim. Então, você foca na via acessória e depois você vê o que sobra. Se é um paciente muito idoso, tem mais de 45, 50 anos de idade, idoso, eu estou sendo... Uhum. O cenário muda um pouco, a gente costuma ter FA primária, digamos assim, FA como um foco ectópico de veia pulmonar primária, e aí você pode até rediscutir a conduta, pode pensar em fazer uma ablação conjunta. Mas na maioria das vezes tem via acessória e FA, foca só na via. Legal. Essa era uma dúvida minha mesmo. A segunda... Qual que foi a outra pergunta que você fez? TAV, pegou uma TAV. Eu sei que o ACLS vai recomendar, né? Então, se a gente tem uma taquicardia de QRS largo, a gente vai pensar num jeito e no QRS estreito no outro, mas TAV ortodrômica e antidrômica. Então, pro pessoal aí de casa, tem alguma outra coisa que a gente vai fazer além do ACLS ou a gente vai seguir no ACLS, né? Porque aí, se você pega uma TAV que você tá tendo uma condusão anterógrada, né? Que vai ficar com o QRS mais alargado, você não vai fazer adenosina a princípio.
pelo que a gente estava conversando aí, o pessoal de casa vai ter essa dúvida. E aí? Como é que funciona? Assim, primeiro, só para deixar todo mundo no mesmo andar, assim, né? Como o Zé falou, essas vias acessórias podem fazer as taquicardias por reentrada atrioventriculares, TRAVs, né? Elas podem ser ortodrômicas quando a condução ela desce pelo sistema de condução normal, o QRS é estreito, ele é despolarizado normalmente e existe uma volta dessa frente de onda pela via acessória fazendo esse curto-circuito aqui. Então, o QRS é estreito nas TAVs ortodrômicas. Ortodrômica é a certinha, então QRS estreito. Agora, se o circuito roda no sentido inverso, né? A frente de onda ela desce pela via acessória e volta pelo sistema de condução, a gente vai ter uma ativação igual de um marca-passo, né, lateral. Lá. A gente vai ver o QRS largo. Né? E aí, para falar bem a verdade, o QRS tão largo é indissociável de você diferenciar se é uma TV ou se é uma taquicardia de QRS largo. Então é difícil, tipo uma TAV antidrômica, é difícil. Muito complicado de você diferenciar. Na prática é bem complicado. Existe até um algoritmo do mesmo Brugada que tem aqueles algoritmos clássicos de diferenciar QRS estreito de largo, supra com aberrância de TV. Ele também criou um outro algoritmo para diferenciar as TVs das TAVs antidrômicas. Né? Legal. Tem um conceito básico desse algoritmo que é basicamente, você olha as derivações precordiais, se o ápice do coração, ou seja, V5 e V6 for negativo, né, sugere que é uma arritmia ventricular. Porque o ápice não tem via acessória, a via acessória vem do anel. Né? Então, se V5 e V6 é negativo, sugere que deve ser algo taquicardia ventricular. Se é positivo, aumenta a chance de você estar diante disso. Mas ele é falho demais porque não é o suficiente, né? Porque você pode ter taquicardias ventriculares da base e de outros lugares. Eu digo isso porque, assim, pelo CLS ele comenta, né? Que 20% das taquicardias de QRS largo podem ter origem supra, né? Exato. Aí, esse supra, na maioria das vezes, é uma supraventricular normal com aberrância. Que não é uma TAV. 10 vezes mais comum ser, por exemplo, uma TAV ortodrômica com bloqueio de ramo. 10 vezes mais comum. Mas é perigoso essa associação, essa recomendação de falar, não, então talvez considere fazer adenosina eventualmente, porque uma boa parte das taquiarritmias... entendo que na maioria das vezes vai acabar acertando, mas se for uma TAV antidrômica, né? Fazer adenosina numa TAV antidrômica não vai te fazer nenhum mal 99% das vezes. Legal. Tá? Você pode fazer e você vai interromper a arritmia na hora, inclusive, tá? Porque a adenosina vai bloquear o circuito. E não vai subir mais. Acabou. Fato é que existe um receio de usar adenosina em taquicardia de QRS largo, porque a adenosina tem um efeito colateral que ela aumenta a chance de induzir fibrilação atrial, né? Para que a gente usa adenosina no estudo etiológico, a adenosina pode fazer fibrilação atrial na infusão. Então, eventualmente, você pode transformar, se for uma TAV antidrômica, uma TAV antidrômica numa FA pré-estada, esse é um problema maior. E piorar tudo. Esse é o grande problema que eventualmente você pode ter, mas se você fizer adenosina numa taquicardia ventricular normal, não vai acontecer nada. Se você fizer nessa TAV, tem esse risco minúsculo. Na prática, se você vai estar num cenário de emergência, você vai ter paz de desfibrilação perto, você pode fazer a medicação se você tiver em dúvida por algum motivo. O paciente já tem um histórico de um Wolff Parkinson-White, tem um histórico de TAVs antidrômicas, chegou no pronto-socorro com ataque de QRS largo, você pode fazer adenosina, provavelmente que vai dar certo e vai interromper. Mas você tem que só ter essa noção que vale a pena você fazer num cenário controlado, monitorizado, porque tem esse risco pequeno de problema.